Agora no exercício 3, eu tenho lá, calcule os volumes das figuras a seguir, indicando o resultado em centímetros cúbicos. Então, eu tenho aqui uma figura A, e essa daqui é a figura C. Peguei essas figuras do livro lá de vocês, da página 270. Tem a figura B, mas para não estender muito o vídeo, eu só peguei essas duas, tá? Tá igualzinho também na atividade de vocês, só mudei aqui então os valores, tá bom? Então, vamos lá. Na minha figura 1, eu tenho aqui várias medidas, né? Se você observar aqui, o que acontece, ó? Cada aresta que eu tenho aqui, ela tem uma medida diferente. Por quê? Aqui eu tenho 1,5 decímetro, essa aqui, a parte de baixo, a base, eu tenho 30 centímetros, e aqui na minha altura, eu tenho 0,2 metros. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar, então, essas minhas medidas em centímetros, porque eu quero centímetros cúbicos. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Como eu já tenho aqui essa minha parte aqui da minha aresta, que já está em centímetros, eu vou deixar ela aqui de lado, vamos aguardar ela aqui um pouquinho. E vamos aqui fazer essa minha aresta aqui, que é 0,2 metros. Então, eu tenho que transformar 0,2 metros em centímetros, que eu vou deixar as três aqui, ó, em centímetros, para depois eu calcular o meu volume, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando, então, que eu tenho aqui as minhas unidades de medida, vou até colocar ela aqui. Eu tenho metro, decímetro, centímetro, milímetro. Para mim calcular, então, para mim poder encontrar, para mim poder transformar de metros para centímetros, então, lembrando que, ó, aqui tá em metro, eu tenho que transformar em centímetros, meu centímetros tá aqui, não tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pular duas casinhas, tá vendo, ó? Só que tem um pequeno detalhe. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos aqui transformar unidades de medida de comprimento, porque nós estamos trabalhando, ó, com o comprimento da minha aresta. Vou até colocar aqui, ó, a unidade de medida de comprimento. Pronto. Para me transformar minha unidade de medida de comprimento, quando eu passo, por exemplo, de metro para decímetros, eu multiplico por 10. Quando eu passo de decímetro para centímetro, eu também multiplico por 10. E assim sucessivamente, eu multiplico por 10. Então, quando eu saio da minha esquerda e vou para a minha direita, eu multiplico por 10. Se eu precisasse voltar, por exemplo, se eu precisasse transformar milímetros em centímetros, ou em decímetros, ou em metros, o que eu iria fazer? Eu iria dividir por 10. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui unidades de medida de comprimento, tá? Depois, nós vamos trabalhar a unidade de medida de volume, que aí nós vamos multiplicar aqui por 1000, tá? Essa é a diferença para vocês não se confundir. Então, por enquanto, nós estamos trabalhando agora aqui, ó, unidade de medida de comprimento, porque eu estou trabalhando só a minha aresta. O meu volume ainda não estou trabalhando, só depois. Então, vamos lá. Pronto. Feito isso, esse esqueminha aqui, só para vocês poderem relembrar, o que eu vou fazer, ó? Eu tenho 0,2 metros e vou transformar em centímetros. Então, eu tenho aqui metros e vou transformar em centímetro. Então, o que eu vou fazer? Eu pulei aqui, ó,
Eu pulei 2 casinhas, não pulei? Então, eu vou fazer 10 vezes 10. Então, vai ficar 10 vezes 10, que é a mesma coisa que 100. Então, a cada 1 metro, eu tenho 100 centímetros. E aí, o que eu quero transformar? Metros para centímetros. Então, eu sei que de metro para centímetros eu tenho equivale a 100. Então, eu vou fazer agora aqui, ó. 100 vezes 0,2 metros. Aí, depois da minha vírgula, eu tenho uma casinha. Então, uma casinha, um número, perdão. E aí, eu coloco aqui a minha vírgula. Então, eu tenho que 0,2 metros, transformando ele para centímetro, é a mesma coisa que 20 centímetros. Pronto. Agora, eu vou transformar essa minha outra aresta aqui, que é 1,5 decímetro. Vou apagar aqui, que a gente vai trabalhar com essa agora. Então, observando o que eu tenho, eu estou indo de decímetro para centímetro. Então, eu estou indo para a direita. Então, eu vou multiplicar por 10. Então, agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 10 vezes 1,5. E fazendo as continhas. Então, eu tenho um número depois da minha vírgula, um número depois da minha vírgula e coloco a minha vírgula. Então, eu tenho aqui que 1,5 decímetro é a mesma coisa que 15 centímetros. Pronto. Transformei todos os meus lados em centímetro. Agora sim, eu consigo calcular o volume dessa minha figura. Porque agora eles estão todos iguais, tá vendo? Então, eles estão todos em centímetros. E para mim calcular o meu volume da minha figura, para mim calcular o meu volume Então, vamos lá, vamos utilizar a nossa fórmula. Então, volume é igual a A vezes B que vezes C. Então, volume é igual. Então, eu tenho aqui 20 vezes 30 que vezes 15. Então, o meu volume é 20 vezes 30 vezes 15 é igual a 9.000 centímetros cúbicos. Pronto, já cheguei aqui no meu resultado. Então, vocês viram o que eu fiz, né? Transformei primeiro cada aresta para depois transformar, então, para mim calcular o meu volume, tá? Agora, vou fazer a mesma coisa da minha figura C. Vamos lá. Eu vou apagar aqui, tá? Pra gente poder ter um espacinho. Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma separada aqui. Pronto. Na minha figura C, eu tenho que cada aresta, ela equivale o quê? 0,5 metros. Neste caso aqui dessa minha figura, estão todas as minhas 3 medidas aqui, elas estão todas em metros. Só que o que eu quero? Eu quero transformar em centímetros cúbico. Então, o que eu vou fazer agora neste caso? Eu tenho que transformar metro em centímetros. Então, vamos lá. Fazendo, então, as continhas, eu vou transformar em metros em centímetros. Então, eu vou da minha esquerda para a minha direita, e aí eu multiplico por 100 novamente. Então, ele vai ficar 10 vezes 10, 100. Então, a cada uma unidade de metro equivale a 100 centímetros.
E aí, eu vou encontrar a minha aresta aqui, vou transformar em de metro para centímetros. Então, vou fazer 0,5 metros vezes 100 centímetros. Então, vai ficar 0,05. Então, conta aqui uma vírgula, ou uma casinha depois da vírgula, pronto, 50. Então, 0,5 metros é a mesma coisa que 50 centímetros. Bom, se aqui é 0,5 metros é 50 centímetros, então aqui também é 50 centímetros. E esse meu outro lado também equivale a 50 centímetros. Pronto. Agora sim eu vou calcular o meu volume em centímetros cúbicos. O que eu vou fazer? Então, vamos lá. Vamos utilizar a nossa fórmula. A minha fórmula é volume igual A vezes B que vezes C. Meu volume é igual a minha altura vezes a minha base vezes o meu comprimento. Então, volume é igual. Eu tenho que a minha altura, ela equivale a 50. Vou fazer vezes a minha base, que também vale 50 centímetros, que vezes o meu comprimento, que vale também 50 centímetros. Então, fazendo as continhas, eu tenho que 50 vezes 50 vezes 50 é a mesma coisa que 125 mil. Pronto. 125 mil centímetros cúbicos. Pronto. Encontrei o volume da minha figura da letra C, tá? Bom, então, agora vamos para o exercício 4.